Que bom. É muito bom estar na casa de Deus, não é verdade? Bom demais, bom demais. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, o que você pode fazer com o que você tem? O que eu e você podemos fazer com aquilo que a gente tem nas nossas mãos? O mundo nos ensina e quer, a todo custo, nos ensinar que a gente precisa se preocupar e precisa tirar o máximo daquilo que nós temos nas nossas mãos. Para isso existem estratégias, para isso existem filosofias, para isso existem projetos, para isso existem técnicas, para isso existem especialistas, para isso existe todo um conjunto de instrumentos que visam nos ensinar a tirar o máximo possível daquilo que nós temos em nossas mãos. É assim que o mundo entende. É assim que o mundo percebe as circunstâncias, aquilo que existe. Mas será que é assim que Deus quer que eu e você entendamos aquilo que nós temos nas nossas mãos? Aquilo que a gente tem para utilizar? Nós vamos conversar sobre isso. Todo o nosso culto, o irmão e a irmã já deve estar percebendo que o Espírito Santo está conduzindo desse jeito. É tão maravilhoso, né? Perceber que o Espírito Santo conduz e faz a vontade dele. Fico muito feliz quando a gente consegue perceber com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos, que é o Espírito Santo que está conduzindo para que determinada mensagem seja entendida e seja absorvida por nós. Quando nós convidamos irmãos e irmãs para fazerem a abertura do culto, cuidarem da liturgia, nós gostamos de ter o cuidado de dizer assim, sempre que eu faço o convite, eu digo, o irmão e a irmã gostaria de dirigir a liturgia? E o termo tem que ser esse, a liturgia. Porque o culto, quem dirige é o Espírito Santo. Nós não dirigimos o culto, nós dirigimos a liturgia. A liturgia é boa para nos ensinar, para que a gente perceba o agir de Deus. Mas nós temos necessariamente que dar margem, que deixar Deus agir e conduzir dentro daquilo que nós planejamos. É tão bom quando a gente percebe que aquilo que Deus colocou no nosso coração era aquilo mesmo que Ele queria que fosse falado. Tão bom quando a gente percebe que o ministério que Ele colocou na nossa vida é aquilo mesmo que Ele gostaria que a gente fizesse. Tão bom quando a gente tem a sensação de que, independente das circunstâncias, Deus está claramente mostrando que é por ali mesmo. Tão bom. Tão bom quando a gente percebe que mesmo diante das aflições, Ele está conosco. Tão bom quando aquele versículo, né, que diz assim que Ele estará conosco todos os dias. Quando a gente sente no coração que deixa de ser simplesmente a letra no papel e passa a ser a nossa realidade. Tão bom. Sobre isso nós vamos conversar. O que é que eu e você, o que é que nós podemos fazer com o que nós temos na nossa mão? Vamos abrir ou ligar nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler 2 trechos da palavra de Deus hoje, principalmente, um em Mateus e um em João. Então eu já vou pedir para o irmão e a irmã, quando você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, você marca, não fecha a sua Bíblia, depois nós vamos ler João no capítulo 21. Mateus 15, de 32 a 39. Mateus 15, de 32 a 39. Mesmo assentados, nós vamos ler. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. E, chamando Jesus os seus discípulos,
disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém. Não feche sua Bíblia, deixe ela marcada. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 1 a 14. É um trecho que narra o momento em que Jesus apareceu aos discípulos, Jesus ressurreto, corpo glorificado. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 1 a 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado
dentre os mortos. Amém? Não feche sua Bíblia, nós vamos precisar dos 2 trechos. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque a tua sabedoria é perfeita, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos sempre confiar em ti, Senhor. Nós podemos sempre confiar que quando estivermos na tua presença, não vamos sair do mesmo jeito, Senhor. Age em nós, Senhor, através da tua palavra, por amor do teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, 2 trechos maravilhosos, né? 2 trechos onde a gente percebe claramente o agir de Deus na nossa vida. Onde a gente percebe claramente que Jesus tem um plano para aquilo que nós temos, para aquilo que nós colocamos à disposição de Deus. Hoje nós estivemos aqui orando, abençoando um casal que tem entregado o seu casamento como instrumento nas mãos de Deus. Deus deseja utilizar tudo aquilo que nós colocarmos no altar para ser bênção. Deus deseja que a gente perceba que foi Ele quem nos deu, para que seja bênção não somente para nós, mas para muitas pessoas. Jesus tinha falado, tinha pregado, tinha ensinado. A palavra nos diz que por 3 dias essas pessoas estavam ouvindo Jesus. Eu fico com a curiosidade de saber mais detalhes sobre isso. Queria tanto que tivesse mais alguns detalhes. Como é que isso funcionava? Como é que isso funcionava dessas pessoas há 3 dias ouvindo Jesus? Onde que dormiam? Como era o culto infantil? Eu tenho curiosidade de saber tantos detalhes. Eu tenho hora que eu paro e fico pensando, né? Porque nesse evento aí tinham 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Vocês acham que essas crianças não estavam fazendo barulho? Vocês acham que essas crianças não estavam correndo? Como é que isso estava organizado? Queria tanto saber como era o ministério infantil aí nesse ajuntamento de pessoas. Onde que dormiam? Desde que horas começava e que horas terminava essa ministração de Jesus? Que coisa preciosa. 3 dias, meu irmão. Já pensou? Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que Jesus fez e falou muito mais do que tem registrado na Bíblia. E nem todos os livros do mundo caberiam para contar tudo que ele fez e falou, né? Só aqui, nesse evento aqui, foram 3 dias de ministração, direto. E vocês ainda acham que o pastor prega muito, né? 3 dias de ministração, mas também, né? Já pensou o prazer de ouvir Jesus falar? Quando ele tinha 12 anos, já declaravam os mestres, os doutores da lei, as pessoas ficavam, né, impressionadas, as pessoas olhavam e diziam assim, ele fala como quem tem autoridade. Imagina agora na altura do ministério do Senhor Jesus, como deveria ser bom ouvir o Senhor falar durante 3 dias. Pois bem, um determinado ponto acabou aquele ministerial, né? Aquela sequência de conferências, né? E Jesus disse assim, olha, eu não quero despedir essas pessoas em jejum, para não acontecer deles irem e desfalecerem, morreram de fome no meio do caminho. 3 dias. Possivelmente alguns deles tinham trazido algum lanche, alguma coisa, mas, meu amigo, 4.000 pessoas, 4.000 homens, devia ter mais ou menos a mesma quantidade de mulheres. Dá para a gente estimar, no mínimo, por baixo, umas 12, 15 mil pessoas reunidas. Não é brincadeira não, é muita gente. E Jesus disse assim, não vou despedir eles em jejum. Por quê? Porque ele teve, a Bíblia diz, compaixão. Compaixão. Jesus amou, Jesus teve compaixão, Jesus sabia o que eles precisavam. Você acha que Jesus sabe o que você precisa? Amém. Você acha que Jesus sabe o que o Jardim Botânico precisa? Sabe.
Jesus sabe o que o Jardim Botânico precisa. Jesus ama, Jesus tem compaixão das pessoas aqui no Jardim Botânico. E Jesus teve compaixão. Ele chegou para eles e disse assim: então, preste bem atenção na sua Bíblia. Olha o que Jesus perguntou: quantos pães tendes? E aí observe a resposta. A pergunta foi: quantos pães tendes? A resposta foi 7 e alguns peixinhos. Quem perguntou por peixinhos? Jesus não perguntou sobre os peixinhos. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Mas essa foi a segunda multiplicação dos pães e peixes. Tenho certeza que os discípulos já estavam assim, né? Vai acontecer de novo. 7 e alguns peixinhos. Nem se deu o trabalho de dizer quantos peixinhos, né? 7 e alguns peixinhos, viu, Senhor? Tipo assim: Senhor, tem uns peixinhos também, viu? Quando o Senhor for abençoar, abençoa os peixinhos também, Senhor, né? 7 e alguns peixinhos. Meu irmão, 7 pães e alguns peixinhos não faz verão para 12, 13, 14 mil pessoas. 7 pães e alguns peixinhos não faz verão nem para a nossa congregação aqui. Não faz. Pensa, 7 pães e alguns peixinhos. Não tem condição. Mas qual é a mensagem de Jesus? Não interessa. O que importa não é necessariamente o que você tem nas mãos. O que importa é quem abençoa. O que importa é se aquilo vai ser utilizado para a vontade de Deus. Não é a quantidade, é o propósito, é o compromisso que faz diferença. Nenhum de nós não tem nada para oferecer que Deus não possa utilizar. Cada um de nós tem algo que Deus pode utilizar. E o que conta não é a quantidade do algo que você tem, que eu tenho. O que conta é a vontade que você tem de que aquilo seja utilizado para alguém ser abençoado. O que conta não é necessariamente o saldo da sua conta bancária. O que conta não é necessariamente o número de horas disponíveis no seu dia. O que conta não é necessariamente a sua força física. O que conta não é necessariamente a sua saúde. É se você quer mesmo que aquilo seja usado por Deus. Isso é o que conta. Quando você toma o seu casamento e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode usar o meu casamento para ser uma bênção para ti. Meu irmão e minha irmã, você acabou de conquistar o maior aliado que você pode ter no seu casamento. Porque é Deus que vai cuidar para que esse casamento seja uma bênção. Quando você chega para Deus e diz assim: Senhor, eu não tenho muito dinheiro não, mas eu sei que o Senhor pode usar um pouco do meu dinheiro. Eu sei que tem gente que tem muito mais, mas não é isso que interessa, é se o Senhor quiser utilizar. O Senhor usa? Ah, meu irmão e minha irmã, você acabou de conquistar o maior parceiro comercial que você poderia na sua vida. Porque Deus se alegra de você ter colocado nas mãos dele. O que vocês têm aí? 7 pães e alguns peixinhos. Ah, é? Dá para cá. Note, você acha que alguém tinha alguma coisa e não entregou? 12 mil pessoas, meu irmão, minha irmã. Você acha que alguém tinha alguma coisa e não foi entregue?
Meu irmão, minha irmã, conhecendo a mim e a você, tenho certeza que alguém guardou um pedacinho de pão no bolso. Alguém, não, peraí, que essa bolacha aqui, sei lá, se esse negócio não funcionar, eu vou garantir aqui, né? Tenho certeza que tinha mais do que 7 pães e alguns peixinhos. Tenho certeza que tinha uma farinhazinha. Tenho certeza que tinha outras coisas lá. Devia ter umas tâmaras, devia ter umas azeitonas, umas olivas, né? Uns figos. Você acha que não tinha alguém com um figo seco assim, não? Escondidinho? A mãe tinha feito um lanchinho, né? Com certeza tinha. O que aconteceu com essas coisas? Acabaram. Foram consumidas. E não foram bênção nas mãos de Deus. As coisas que Deus coloca na nossa vida e a gente não entrega, elas acabam. Porque é isso que esse mundo faz. O príncipe desse mundo só tem interesse em roubar, matar e destruir. As coisas que não estão entregues na presença de Deus estão sujeitas às coisas desse mundo. Mas sabe o que é lindo? Será que era de uma pessoa só, esses 7 pães? Eu creio que não. Eu acho que não era de uma pessoa só, não. Se todos, a Bíblia diz no versículo, presta atenção aí na sua Bíblia, 37, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Meu irmão, todos comeram e se fartaram. Então, os donos dos peixinhos que foram ofertados, comeram? Comeram. Se fartaram? Eles iam se fartar com um peixinho que eles tinham? Não. Não. Vamos supor que 3 famílias tinham peixinhos e entregaram. Você acha que os peixinhos que estavam lá fartariam aquelas famílias que entregaram? Não. Ia ser um lanchinho meia boca, ia ser um lanchinho assim só para dizer mesmo. Quando entregaram para Deus, eles se fartaram. Absolutamente nada que eu e você entregarmos a Deus vai nos fazer falta. Nada. Se você entregar algo a Deus, e eu não estou falando necessariamente de dinheiro, essa não é uma pregação sobre ofertas, não. Nada na sua vida que você entregar para Deus vai te fazer falta. Deus não precisa, meu irmão e minha irmã, de nada que você tem. Foi Ele que fez. Do nada Ele trouxe à existência tudo que você vê. Deus não precisa nem do meu tempo, nem da minha adoração. Deus é Deus, revestido de majestade e glória. Mas Ele se agrada de receber aquilo que a gente tem quando a gente coloca no altar de Deus, para ser usado, para ser bênção, para ser alegria na vida das pessoas. Tudo que você tiver, que você puder colocar e dizer: Deus, eu só tenho isso, o Senhor usa. Deus pode. A Bíblia diz que o altar santifica a oferta. Deus pode tomar aquilo e transformar de uma forma preciosa. Você sabe fazer artesanato? Deus pode salvar vidas através do seu artesanato. Você sabe cuidar de contabilidade? Deus pode salvar vidas através do seu conhecimento de contabilidade. Você tem conhecimento jurídico? Deus pode trazer libertação, salvar vidas, trazer alegria através do seu conhecimento jurídico. Você sabe contar histórias? Deus pode transformar e salvar a vida de crianças e de adultos através da sua contação de histórias. Você sabe linguagem de sinais? Deus pode salvar surdos através do seu dom. Você tem um negócio? Deus pode abençoar pessoas através da sua parceria comercial.
Você sabe falar outro idioma? Deus pode salvar outras pessoas que não entenderiam a mensagem de Deus de outra forma se não fosse através de você. Você sabe jogar bola? Deus pode salvar pessoas e abençoar as pessoas através da sua habilidade de jogar bola. Você sabe pregar? Deus pode salvar pessoas através do dom que Deus colocou em você. Você tem 20 minutos durante a semana? Deus pode fazer maravilhas com esses 20 minutos, meu irmão. Você pode dedicar meia hora para visitar alguém durante a semana? Deus pode mudar a vida de alguém completamente por causa daquela meia hora que você entregar no altar do Senhor e disser assim: Senhor, é só meia hora. O Senhor tem alguma coisa para fazer com essa minha meia hora? Com 7 pães e alguns peixinhos, ele alimentou 15.000 pessoas. Imagine o que ele vai fazer com meia hora, toda semana da sua vida. Que coisa preciosa, que maravilha. Lá no nosso texto de João, queria chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes preciosos. Aqui nós estamos falando de algo que a gente tem que ter o coração tranquilo e aberto para entender que nós não vamos entender tudo o que está acontecendo. Aqui nós estamos falando do momento em que Jesus já tinha ressuscitado e ele foi primícia, a Bíblia nos ensina. E o corpo dele era um corpo diferente do nosso, corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado, pronto para estar para sempre na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Oh, glória! Aquele corpo que eu e você vamos ter, meu irmão. Quando o nosso coração parar de bater, nós vamos ganhar um corpo glorificado, como o do Senhor Jesus. Amém? Então, Jesus apareceu na praia e os discípulos não reconheceram que era ele. A gente não sabe por quê. Isso não é fundamental, não. O fato é que eles não reconheceram a Jesus no começo. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, assim como Maria à porta do sepulcro, eles não reconheceram. Mas Jesus, lá na praia, parou, olhou para eles e disse assim: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? Não. Por que não? Porque eles tinham pescado a noite toda e não tinham pescado nada. Nada. Meu irmão, minha irmã, diversos pescadores pescando a noite toda, de rede, não pescaram nada. Quem já pescou, levanta a mão. Ih, bastante gente pescando aqui. De rede, a noite toda você não pegou nada. Já aconteceu com você? Não pegaram nada, de rede. De linha, às vezes até, não peguei nada, mas de rede você não pegar nada a noite toda. Vai lá. Não pegaram nada. Nada. Aí o barquinho estava parado. Aí Jesus olha para eles, de novo, né? Joga aí a sua rede do lado direito do barco. Vocês acham que eles tinham jogado a rede do lado direito do barco alguma vez durante a noite? Meu amigo, tinham jogado no lado direito, no lado esquerdo, atrás, na frente, tinham andado para lá e para cá, tinham jogado a rede em todo canto. Não interessa ter uma rede. Eles tinham uma rede. O mar estava ali. Eles sabiam pescar. Eles tinham jogado a rede. Mas é diferente quando você joga a rede porque Jesus mandou. É diferente quando você sabe fazer algo, mas você faz porque Jesus mandou você fazer. Ah, meu amigo, quando Ele manda você fazer, Ele já colocou o peixe lá. Se Deus mandou você ser bênção através do seu casamento, Ele já providenciou as pessoas a quem o seu casamento vai abençoar. Se Ele mandou você, preparou você no ministério de visitação, Ele já preparou as pessoas que vão ser abençoadas por você no seu ministério. Deus já preparou os peixes para você colher, meu irmão. Quando Deus dá ordem, eles pulam na sua rede. Você não precisa se preocupar.
jogue do lado direito. Por que não foi do lado esquerdo? Por que não foi na frente? Por que não foi? Foi para eles saberem que era de acordo com a palavra do mestre. Às vezes, Jesus vai te mandar fazer algo que você já fez, que você já tentou e não viu fruto nenhum. E você tentou durante tempos e não viu fruto nenhum. Não, não é isso. Não foi para isso que Deus me chamou. Foi, meu irmão. Mas é porque Ele queria que você percebesse que não é na sua força, é na palavra dEle. Que quando Ele disser que vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. E não é porque você é bonito, charmoso e gostoso, não. É porque Ele mandou. Não é porque você sabe fazer, não. É porque Ele mandou. Quando Ele manda, as coisas acontecem. Quando Ele manda, o mar obedece, quanto mais os peixinhos. Tenho certeza que quando Jesus falou assim, jogue a rede, os peixinhos já estavam tudo se arrumando para o lado direito do barco. Jesus ainda estava falando, vocês joguem a rede e os peixinhos, vamos logo lá para lá. Porque é lá que a gente tem que estar. É assim que vai acontecer com você, quando você atender a ordem de Jesus. Jogue a rede. Jogaram a rede. Quantos peixes vieram? 153. Não foram alguns, muitos. Não. Meu irmão, minha irmã, você nunca se impressionou com a precisão desse milagre? 153 grandes peixes. Por que não 154? Por que não 155? 153. As coisas que Deus faz na sua vida são precisas. As coisas que Deus faz na sua vida são diretas, objetivas. As coisas que Deus faz na sua vida são perfeitas. É uma maravilha quando a gente obedece e entrega nas mãos de Deus, porque a gente pode descansar. A gente começa a entender quando Ele diz, tomai sobre si o meu jugo, que é leve. Quando a gente faz porque Deus mandou, meu irmão, a gente não precisa passar a noite toda pescando, não. A gente pode esperar no barquinho. O que você está fazendo? Estou pescando. Não, estou sim, é porque Deus não mandou eu jogar a rede ainda. Já parou para pensar? E se ao invés de você simplesmente ficar no ativismo de um lado para o outro, você perceber que está na hora de você parar e prestar atenção para a hora que Deus vai mandar você jogar a rede. Calma, fica no seu barquinho. Você não sabe pescar? Deus já não deu a rede para você? Calma. Pode ser que Ele esteja dizendo hoje para você. Joga a rede do lado direito. Ok, Senhor, eu já joguei dezenas de vezes desse lado. Mas agora, sob a tua palavra, eu vou jogar. E agora os peixinhos vão vir. Que agora foi o Senhor que mandou. Aí tem alguns detalhes que são preciosos. Não sei se os irmãos e as irmãs são como eu. Quando a palavra de Deus é tão preciosa e maravilhosa. Vou chamar a sua atenção para o versículo 11. Diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Isso poderia passar despercebido, fora o fato de que, se você voltar alguns versículos, você vai ver que quando João, nós estamos lendo o Evangelho de João, toda vida no Evangelho de João que você ler assim, o discípulo a quem Jesus amava era João falando de si mesmo, né? Era João falando de si mesmo. Quando João chegou para Pedro e disse assim, Pedro, é o Senhor. Que Pedro parou e olhou assim. Pedro não quis nem saber dos peixes. Pedro foi o único que se jogou na água e foi nadando, porque ele não queria perder tempo, porque ele sabia que eles ainda iam ter que pegar o peixe, botar no barco e puxar a rede e tal. Ia demorar e ele queria logo ver o Senhor. Ele nadou, mergulhou e foi nadando. Quando ele chegou lá, Jesus falou, pega lá os peixes. Aí sim, Pedro foi e foi buscar os peixes. Foi trazer a rede.
Aí tem um detalhe tão precioso, meu irmão e minha irmã. Versículo 11. Diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Quem está falando isso? João. João era pescador. João sabia do riscado, meu irmão. João está fazendo um comentário importantíssimo para nós. Não obstante serem muitos, a rede não se rompeu. De quem era a rede? Dos homens. Essa rede já tinha se rompido antes? Com certeza. Quando ela estava sendo usada para pesca, normal, ela deve ter se rompido diversas vezes. Boa parte do trabalho dos pescadores é remendar as redes. Quando foi na ordem de Jesus, nem a rede se rompeu, meu irmão e minha irmã. Quando você entregar o que você sabe fazer para Jesus, você vai ver o sobrenatural agir nesse nosso mundo. Você vai ver as coisas pararem de quebrar. Você vai ver as coisas renderem. Você vai ver coisas acontecerem que você não vai conseguir explicar. E não é simplesmente porque Deus quer te dar um presente. É porque Deus quer que tudo isso seja bênção para outras pessoas. A rede não se rompeu. Lembra quando eu falei que se você quiser que o seu casamento seja bênção para as pessoas, você encontrou o maior parceiro que você podia para o seu casamento, porque é Deus que cuida do que você entrega para Ele. Se você tiver paixão pelo seu dinheiro, meu irmão, minha irmã, ele vai acabar. Porque é isso que acontece nesse nosso mundo. Quando você entende e permite que os seus recursos sejam usados para a glória de Deus, aí você vai ver a rede não se romper. Quando você perceber que o seu tempo pode ser usado para a glória de Deus, você vai ver o seu tempo se multiplicar. Existe uma máxima em administração, a minha formação, além de teologia, é em administração. Existe uma máxima que tempo você não consegue aumentar. Tempo só tem uma determinada quantidade. O máximo que você consegue é contratar alguém para usufruir do tempo dessa pessoa. Com Jesus, não. Acontece. O tempo também está sujeito a Deus. Se você entregar o seu tempo para Deus, você vai ver o seu tempo render. É verdade ou não é? Quem já teve essa experiência? Amém. Você vai ver o seu tempo render, que você vai parar e olhar assim: tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa certa, meu irmão. É Deus agindo certo na sua vida. É Deus agindo de uma forma preciosa. Se for preciso, e se Deus quiser, assim como Ele encheu aquela rede de peixes, Deus pode simplesmente tirar os carros do trânsito, se for preciso, para você chegar no local, meu irmão, minha irmã. Você vai ver o sobrenatural agir na sua vida, porque é para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Nós cristãos, nós temos perdido muito tempo querendo ensinar as pessoas o que é que elas têm que fazer, como é que elas têm que fazer, quando a gente devia ter mostrado para as pessoas quem é o nosso Deus. Quando as pessoas encontrarem com o nosso Deus, com o Deus que faz, elas vão perceber como é que é para fazer. Se a nossa vida, se eles olharem para a nossa vida e disserem assim: eu quero o Deus daquela pessoa ali, você não vai precisar ficar ensinando como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque o próprio Deus vai ensinar para ela. Se preocupe em apresentar as pessoas para o seu Deus e falar dele e não de como você tem feito as coisas.
Se preocupe em mostrar como é que Ele tem feito as coisas na sua vida e não como você tem feito. Deixe as pessoas verem Deus na sua vida. Deixe as pessoas verem o seu tempo ser multiplicado. Deixe as pessoas verem o seu casamento ser uma bênção. Deixe as pessoas verem a sua vida frutificar e chegarem perto de você e dizer assim: diz aí como é que você faz isso. Aí você faz assim: não, eu tenho um negócio melhor para você. Eu vou te mostrar quem é o meu Deus. Não tem fórmula secreta não tem fórmula mágica. Esse mundo adora fórmulas mágicas. Adora superstições, adora misticismo. Sabe por quê? Porque é disso que o mundo vive. Cativar as pessoas através dos segredinhos. A palavra de Deus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apresente a verdade para as pessoas. Não apresente a fórmula mágica, não. Mostre para as pessoas: esse é o meu Deus. Meu Deus faz isso aqui, na minha vida. Olha, veja, aqui. Veja. Veja como é que o meu Deus cuida do meu bebê. É o que Ivanildo e Joaquim fizeram aqui. Veja como é que Ele cuidou da Lia. Que a gente tem orado tantas vezes e declarado a bênção sobre ela. É assim. É no detalhe que Deus cuida. Se for preciso, Deus chacoalha você, para você perceber que algo está errado. Esse é o nosso Deus, que quando meus olhos não estão sobre os meus filhos, os dele estão. Que quando eu não estiver podendo cuidar dos meus filhos, os anjos do Senhor vão estar acampados ao redor deles. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que faz. Mostra para as pessoas. Eu conheço pessoas que estavam com a vida completamente acabada e chegaram para Deus e disseram assim: Senhor, eu não tenho mais nada. Acabou. Só esse pouquinho aqui de vida para te ofertar. E Deus já alimentou muita gente hoje em dia através da vida dessas pessoas. Seu casamento? Se você acha que seu casamento não tem mais jeito, você pode fazer o seguinte: chega para o seu marido, chega para a sua esposa e diz assim: meu amor, começa com meu amor, é um bom começo. Meu amor, vamos fazer um trato? Vamos envergonhar o inferno. Está tão ruim que eu tenho certeza que se a gente permitir Deus consertar, as pessoas vão se converter só de saber que a gente voltou. Vamos envergonhar o inferno? A gente entrega para Deus e Deus é que faz. Faz para você ver. Pede ajuda a Deus para ver o que acontece. Se Ele não alimenta 15 mil com os seus 7 pãezinhos e alguns peixinhos. Entrega para Deus. Sua carreira você acha fracassada? Acha triste? Entrega para Deus. Chega para Deus e diz: Senhor, eu estou tão desanimado com a minha carreira. Eu estou tão desanimado com a minha vida profissional. Eu queria tanto que a minha vida profissional fosse bênção para o Senhor. O Senhor aceita? É só isso aqui, mas o Senhor aceita? Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz assim, não faça voto se você não vai cumprir. Se você está entregando a sua carreira para Deus, entrega. Mas lembra do teu voto. Se você está entregando o seu casamento para Deus, entrega. Mas lembra do teu voto. Se você está entregando a sua habilidade para Deus, entrega. Mas lembra do teu voto. Deus pode fazer coisas sensacionais. Eu estou que não me aguento aqui porque eu estou esperando os testemunhos que vão acontecer. Porque Deus pode fazer coisas maravilhosas. Você pensa que você chegou no final da sua carreira? Não.
Não. Deus é que sabe onde é que é o final da sua carreira. Deus é que sabe. A palavra de Deus diz: eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito. Deus é que sabe, meu irmão, minha irmã. A última palavra é dele. Quando você se coloca no altar do Senhor, é Deus quem dá a primeira e a última palavra. É Deus quem cuida, é Deus quem ama, é Deus quem controla, é Deus quem restitui e santifica. Amém? Você entendeu o que Deus falou com você hoje? Glória a Deus. Glória a Deus, porque não foi eu que trouxe para você, foi Deus que falou no seu coração. Deixe que essa palavra faça morada. Cuide. Esse mundo não tem interesse que você se lembre disso. Cuide. Pense. Medite. Fique em silêncio. Deixa eu te dizer algo. Não se conforme de ouvir a vontade de Deus para a sua vida somente através de mim. Não é isso que Deus tem para você. Isso é só um brinde. Deus quer falar pessoalmente para você. Deus quer falar com você todo dia, quando você parar, dobrar os seus joelhos e orar e ficar quietinho na presença de Deus. Deus quer falar com você quando você abrir sua Bíblia. Não se conforme de ouvir a palavra de Deus só no domingo à noite, meu irmão, minha irmã. Não se conforme de ouvir a palavra de Deus só por um pastor, por uma pastora, por um homem, por uma mulher, que é só nada mais do que um instrumento. Ouça direto de Deus. Deus quer nos falar ao nosso coração. Amém? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar que a Tua vontade sobre nós é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar que por pouco que seja, Senhor, se nós entregarmos na Tua mão, a Tua bênção vai sobejar, Senhor Deus. A Tua bênção vai alimentar não somente a nós, mas quem estiver no nosso redor, Senhor. Por pouco que seja, por simples que seja, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode usar. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer que tudo vem de Ti, Senhor. Que tudo é Teu. E o Senhor tem colocado nas nossas mãos para a gente sentir a alegria de ser bênção nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor. Sela essa palavra no coração de cada um de nós, Senhor, a começar no meu, Senhor. Sela essa palavra, Senhor, para que ela frutifique, Senhor, a 10 por 1, a 100 por 1, Senhor. Para que a gente possa ver os frutos do Teu agir na nossa vida, Senhor. Dá ordem, Senhor, que a gente lance a rede e diz onde e nós vamos lançar, Senhor. Diz como é que o Senhor quer que a gente faça, Senhor, e permite que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, para que a gente possa fazer e sentir o Teu sobrenatural nas nossas vidas, Senhor. Age, Senhor, no nosso meio, não para que a nossa igreja seja conhecida, mas para que as pessoas Te conheçam, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, age, Senhor, no nosso meio, para que nesse bairro, esses peixinhos e esses pãezinhos que estão hoje aqui Te ouvindo, Senhor, alimentem milhares de pessoas, Senhor. Usa, Senhor, essa igreja tão pequenininha, Senhor, para alimentar esse bairro tão grande, Senhor. Como o Senhor já fez, Senhor,
como o Senhor sabe fazer, Senhor. Nós somos tão pequenininhos, Senhor, mas somos teus, Senhor. Estamos no teu altar, Senhor. Alimenta essas pessoas daqui, Senhor. Alimenta essas pessoas com essas vidas, Senhor. Ajuda que a gente leve, Senhor, a tua palavra, a tua verdade, o teu conhecimento de ti, Senhor. Age, Senhor, com poder, para que as pessoas te conheçam, Senhor, e a gente possa falar como é bom ser usado por ti, Senhor. Nos usa, Senhor, como flecha, como ponte, do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Mas nos usa, Senhor, que a gente possa sentir a alegria e o prazer. Abre a nossa boca, Senhor. Abre a nossa mente para ouvir e entender a tua voz para nós. Em nome de Jesus. Amém.